Design Thinking. O que é, como funciona, para que serve? Como utilizar esse método simples para resolver problemas complexos dentro da sua empresa? Quer saber mais sobre esse assunto? Então me acompanha depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. Hoje a gente vai falar sobre Design Thinking. E para quem está querendo uma dica, vamos começar logo com uma dica muito boa. Aqui na descrição desse vídeo, a gente vai deixar disponível um link para você poder baixar 32 artes gratuitas, editáveis, para você poder utilizar com o seu negócio. Aproveita, não perde tempo, clica logo para baixar. E depois volta para terminar esse vídeo. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações e fica ligado, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no Sebrae Talks. Então, para a gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jorge Martins, eu sou empresário e profissional de comunicação há mais de 20 anos e sou criador da metodologia Acelera Digital, um dos produtos mais solicitados aqui no Sebrae Bahia dos últimos 2 anos. Se você quiser falar comigo, quiser entrar em contato, acessa lá meu arroba no Instagram, que é o @acelera.digital. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre Design Thinking. E o que é o Design Thinking? Design Thinking, como a própria palavra já diz, é o jeito de pensar, é uma forma de pensar que os designers utilizam no seu dia a dia para poder resolver problemas. E esse jeito de pensar, esse método de pensar, ele pode ser utilizado em diversos outros negócios. Não importa muito a atividade produtiva que você está desempenhando ou que a sua empresa desempenha. É possível utilizar esse jeito de pensar, esse método, para solucionar problemas. O Design Thinking se caracteriza basicamente por um processo de 4 etapas. Ele é comumente descrito como um processo do duplo diamante ou double diamond. Você vai buscar isso na internet, você vai achar em diversos lugares. Então existem 4 fases no processo do Design Thinking. Você tem duas fases de pensamento divergente e 2 fases de pensamento convergente. Jorge, não entendi nada. Calma, a gente vai explicar cada uma das fases nesse vídeo até o final. A primeira fase, que é o que a gente chama de fase de descoberta, é uma fase onde o designer tenta investigar para entender se o problema é o problema mesmo. Como assim, Jorge? Não entendi nada. Deixa eu explicar. Muitas vezes um designer é solicitado, digamos que eu tenho uma loja virtual, e eu solicito ao meu designer, eu quero um banner para poder destacar uma loja de sapatos, digamos. E eu quero um banner para poder destacar as minhas botas, eu não estou vendendo bota. Quando você entrega um briefing desse, uma solicitação dessa para um designer, se ele estiver habituado com o pensamento de Design Thinking, o primeiro pensamento dele vai ser, mas será que o problema vai se resolver realmente com um banner? Esse é realmente o problema, as pessoas não estão comprando botas porque o banner não está na home. Então ele vai investigar, ele vai buscar clientes, ele vai buscar pessoas em situações reais de uso do site para poder tentar entender por que essas pessoas não estão comprando botas. E às vezes o problema não está no banner que foi solicitado. O problema está na arrumação das categorias do seu site, por exemplo. Ou pode estar em qualquer outra coisa, o site é pesado para carregar. Então, nessa fase, que é uma fase de descoberta, o designer ainda não começa a propor soluções. Ele investiga o problema junto das pessoas que efetivamente utilizam o site. A mesma coisa pode ser feita para a sua empresa. Se você tiver com um determinado problema, com uma determinada questão, se questione de onde vem essa questão. Busque a validação dos clientes reais. Busque pesquisar outras soluções de mercado para poder tentar entender se o problema que você está atacando é o problema real ou é um problema que você percebe como sendo o problema, mas que não é. Então, essa fase é o que a gente chama de pensamento divergente. O objetivo é tentar entender o problema de uma maneira um pouco mais complexa. Entender tanto da visão do usuário do site, quanto da visão das pessoas que frequentam, quanto do dono da loja, entender o problema de uma maneira ampla. Então por isso que a gente fala que é um pensamento divergente. A gente abre todas essas possibilidades para entender qual é o problema. Digamos que esse designer que está se deparando com esse problema no e-commerce chegou à conclusão que o problema não era o banner na home, mas era a organização das categorias do site. As botas estavam escondidas dentro de uma outra categoria. Não era fácil para as pessoas enxergarem onde a bota estava. Então, ele começa a afunilar e ele define um problema central, que é o problema que será atacado na segunda fase do Design Thinking. No caso, a reorganização das categorias dos produtos do e-commerce. Da mesma maneira, quando você estiver fazendo na sua empresa, que você investigou, definiu qual é o seu problema, defina um ponto para você atacar. O primeiro passo a ser dado. É o mesmo processo do Design Thinking do designer lá dentro do e-commerce
que você vai utilizar dentro da sua empresa. Defina um ponto, comece com algo específico, o primeiro passo. Essa segunda fase é uma fase de pensamento convergente. O que é que isso significa? Dentre todos os possíveis problemas que poderiam ser atacados, a gente prioriza. Qual problema que pode ser testado primeiro? Qual parece ter maior chance de sucesso? Então, pode ser que seja um banner na home, pode ser que seja o produto que está sendo selecionado, o tipo de bota que está sendo vendido que não agrada ao público, ou pode ser uma rearrumação das categorias. A rearrumação das categorias parece ter uma chance grande de sucesso com pouco esforço. Então, vale a pena começar por ela. De todos os possíveis problemas, a gente afunila e a gente vai para um problema. A gente volta a ter um pensamento divergente, a buscar possíveis soluções. Porque um menu de um e-commerce ele pode ser rearrumado de diversas maneiras diferentes. Vamos testar várias, vamos pensar, vamos buscar referências no mercado, vamos entender como é que o cliente pensa. Então tem um processo chamado de card sorting, que pode ser feito para poder ajudar na rearrumação desse menu. Então, nesse momento, o objetivo não é achar a solução final, mas é pensar em possíveis soluções para esse problema. Do mesmo modo, você pode aplicar isso em sua empresa. Digamos que você está com um problema e não necessariamente a primeira solução é a solução mais adequada. Cabe investigar possíveis soluções. Cabe sempre ter a mente aberta para poder estar pensando, e aí é um processo de ideação, enfim, tem diversos vídeos, inclusive aqui do Sebrae Talks, que falam um pouco sobre isso, sobre brainstorming, sobre métodos de ideação, métodos para gerar novas ideias. Então, cabe dar uma olhada, dar uma pesquisada nisso, para que você tenha a mente aberta para estar buscando a solução adequada para aquele problema que a gente identificou na primeira fase. Então, essa terceira fase da segunda etapa é o que a gente chama de pensamento divergente também. Estamos buscando 1000 soluções diferentes, todas as ideias são válidas, até que na última fase a gente vai afunilar e vai chegar em uma que será efetivamente testada. A quarta fase do duplo diamante é a fase de definição. A gente já tem um problema definido, a gente tem vários possíveis soluções elencadas, e agora a gente vai para a implementação. Essa implementação precisa ser validada com clientes reais. Então a gente busca um método de validação que não necessariamente significa, no caso do designer, que ele vai mexer no site original. Mas eu posso fazer um mock-up do site, uma simulação do site e colocar usuários reais para testarem e pedir para eles localizarem botas dentro do site. E eu medir isso em termos de tempo, para eu validar se essa solução faz sentido, se essa solução efetivamente resolve o problema que a gente se dispôs a resolver lá no começo. Então, eu acho que a parte mais inteligente do Design Thinking é justamente essa parte do final. Porque não adianta criar uma solução e não validar ela na vida real, não validar ela com o cliente real. Porque senão a gente fica falando aqui de um bocado de coisa, todo mundo tem muita ideia, e a gente não bota isso efetivamente em prática. Antes da gente gastar dinheiro e mudar o site todo, vamos validar isso com o cliente real? É o que a gente chama, o que em termos de startup se chama de MVP, é o mínimo produto viável. Você faz um protótipo disso e coloca na rua. Se estiver validado, você mexe no seu site. Esse jeito de solucionar problemas é o que a gente chama de Design Thinking. Essas 4 fases. Bom, isso é o que é o Design Thinking, é um assunto enorme, super complexo, e se é o seu primeiro contato com ele, não pare aqui, pesquise outros conteúdos, se aprofunde nisso, e se tiver qualquer dúvida, claro, deixa um comentário aqui embaixo. O time do Sebrae Talks está aqui para isso, para poder te ajudar, para poder esclarecer todas as dúvidas, e espero que esse vídeo tenha sido bacana e tenha te dado insights para você poder utilizar em sua própria empresa. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Que tal nenhum? Pode ser tipo assim. Certo. De repente você tem que, inclusive, ter clareza. Volta um pouquinho. Desculpa.